A paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens. Que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Estamos estudando sobre o início do cerco de Jerusalém e hoje chegamos a um tema forte, mas cheio de lições espirituais: a queda de Jerusalém. Veremos que o juízo de Deus não vem de repente, mas é resultado de uma longa rejeição à sua voz. E, ao mesmo tempo, entenderemos que, mesmo em meio à destruição, a fidelidade de Deus, ela permanece. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, nós te louvamos por este novo dia e pela oportunidade de ouvir a tua voz. Fala conosco, querido Espírito Santo, e desperta o nosso coração para lhe obedecer. Que esta mensagem seja luz para os nossos caminhos e renovo para a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e já lhe agradecemos. Amém. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica para meditar está em 2 Crônicas, capítulo 36. Lerei o versículo 19. Está escrito assim a palavra do Senhor: E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, e destruíram todos os seus objetos preciosos. Meus irmãos, o texto que lemos descreve um dos momentos mais tristes da história de Israel, a destruição de Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O templo, que era símbolo da presença de Deus, foi queimado. Os muros que representavam proteção foram derrubados e os objetos sagrados que serviam no culto foram levados como troféu. Tudo isso aconteceu porque o povo se afastou de Deus e endureceu o coração contra as várias advertências dos profetas. Deus havia enviado Jeremias e outros servos fiéis para clamar e para chamar ao povo ao arrependimento, mas eles zombaram das mensagens, desprezaram a correção, persistiram no pecado. Então, o juízo veio, não como vingança, mas como consequência. O cerco que começou do lado de fora apenas revelou o cerco que já existia dentro do coração do povo. Queridos jovens, essa passagem é uma das mais sérias da Bíblia e também uma das mais cheias de ensinamentos espirituais. A queda de Jerusalém não foi apenas uma derrota militar, mas uma derrota espiritual. A cidade que antes brilhava pela presença de Deus se apagou, porque o povo trocou a obediência pela rebeldia. O templo queimado simbolizava quando a chama da adoração se apaga. O muro derrubado representa quando perdemos a proteção espiritual por causa da desobediência. E os objetos sagrados levados mostram o quanto o inimigo deseja profanar o que é santo. Mas mesmo em meio a tudo isso, há uma verdade consoladora. Deus ainda tinha um plano. Ele permitiu a queda de Jerusalém, mas não desistiu do seu povo. O fogo destruiu o templo, mas não destruiu o propósito. A Babilônia levou o povo, mas não levou o coração de Deus para com Israel. Aleluias, glórias a Deus. Deus permite quedas, meus irmãos, para gerar arrependimento. Às vezes, Ele nos deixa sentir as consequências do erro,
não para nos humilhar, mas para nos acordar. A dor da perda pode ser o início de uma restauração espiritual. Jovens, talvez vocês estejam passando por um tempo de queda. Não uma queda física, mas uma queda espiritual. Talvez você tenha se afastado da oração, do altar, da comunhão. Sinta que os muros da fé estão caindo. Mas escute, Deus ainda está de pé. Ele ainda pode te levantar. O mesmo Deus que permitiu o cerco de Jerusalém foi o mesmo que preparou o caminho para o retorno 70 anos depois. Isso nos mostra que Deus não encerra histórias, Ele escreve novos capítulos. Hoje, o Espírito Santo quer reconstruir os muros do teu coração e reacender o fogo do altar. Não importa o quanto o inimigo tenha tentado destruir, Deus ainda é o oleiro, e o oleiro restaura vasos quebrados. Se o pecado causou destruição, o arrependimento trará a reconstrução. E o mesmo fogo que queimou no templo pode agora queimar a culpa, o medo e o passado, para dar lugar ao renovo e à presença do Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. Feche os seus olhos por um instante e pense junto comigo. Há alguma área da tua vida que foi queimada pelo afastamento de Deus? Há muros espirituais que precisam ser reconstruídos? O Senhor está te chamando hoje e dizendo: eu posso restaurar o que foi destruído. Talvez você tenha se sentido distante, desanimado ou até culpado por ter deixado o altar esfriar, mas Deus está te chamando de volta à presença dEle. O cerco pode ter começado, mas ainda há tempo de se render e voltar para as mãos do oleiro. Jerusalém caiu porque o povo endureceu o coração, mas você pode se levantar hoje, se abrir o coração para o Espírito Santo. Deixe ele acender novamente a chama da oração, a chama da adoração, a chama da obediência. Deus, Ele é especialista em transformar ruínas em lugares de glória. Aleluias, glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, obrigado por Tua palavra que é viva e fala conosco mesmo em tempos difíceis. Reconhecemos que muitas vezes o afastamento da Tua presença tem causado quedas e feridas em nossa vida espiritual. Mas hoje, Senhor, nós nos arrependemos e pedimos: restaura os nossos muros, reacende o fogo do Teu altar em nossos corações. Não queremos viver em ruínas, mas na plenitude da Tua presença. Toma, Papai querido, cada jovem e transforma cada queda em testemunho da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Aleluias, glórias a Deus. Que palavra poderosa o Senhor nos entregou hoje, não é verdade, meus irmãos? A queda de Jerusalém nos lembra que sem Deus não há proteção, mas com Deus sempre há restauração. O oleiro ainda trabalha, ele pode refazer tudo o que foi quebrado. Amanhã continuaremos com o tema Deus resiste ao soberbo, baseado em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Vai ser uma palavra de confronto e graça, mostrando que o caminho da humildade é sempre o caminho da vitória. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim
me permitir.